Eu não sei do que você precisa, eu não sei do que a sua casa precisa. Só você sabe o que você deixou na sua casa, só você sabe das suas lutas, só você sabe daquilo que te tem feito parar. Eu não sei quais são as suas dores, as suas angústias, mas Deus sabe. Fique em paz, querido. Descanse o seu coração. Essa luta não é mais sua. Descansa em Jesus, que Ele vai falar ao seu coração essa noite. Abra o seu coração para receber essa palavra. Você que está em casa, paz seja convosco, boa noite. Se você ainda não fez, se inscreva no nosso canal, curta aí, dê o seu like, para que essa mensagem possa chegar a mais e mais pessoas, para que mais pessoas venham ser libertas também, através da palavra de Jesus. Deus ministrou no meu coração uma palavra e eu tenho conversado com várias e várias pessoas dentro da igreja, pessoas fora da igreja, pessoas na célula, e eu tenho visto algo que eu vou chamar de como o mal do século, algo que eu vou chamar de como uma doença que consome pessoas, uma doença que seca os corações, algo que faz as pessoas, algo que impede as pessoas de avançar, algo que impede as pessoas de atingir o próximo nível, algo que impede as pessoas de viver a plenitude que Deus tem para as nossas vidas, que é a falta do perdão. Queridos, é tão sério o que nós vamos falar aqui hoje, que Deus vai nos mostrar que a falta de liberar o perdão, ela pode te impedir de acessar outros ambientes, ela pode te impedir de acessar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Então que Deus possa falar conosco essa noite, que Deus possa trazer aos nossos corações e revelar a sua santa palavra. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 45, versículo 1, Gênesis 45, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então José não podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer os seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Versículo 15. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Jesus, essa é a tua palavra, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações. O Senhor tem liberdade para operar milagres aqui essa noite. O Senhor tem liberdade, ó Pai, para visitar as nossas casas, para curar todas as áreas das nossas vidas que precisam ser curadas. Jesus, eu não tenho capacidades humanas, as minhas habilidades são limitadas, eu sou tão pequeno diante da Tua grandeza, Pai, mas que o Senhor possa me usar como instrumento na vida dos Teus filhos, que através dessa palavra nós possamos ser libertos, e que nós possamos sair daqui transformados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a falta de perdão, ela atrasa o seu caminho, ela atrasa o meu caminho, ela destrói famílias, ela destrói os corações, ela corrompe nações, ela mina, ela mata, ela seca, ela impede que nós avancemos. Então é disso que nós vamos falar. Hoje nós vivemos na era do tudo pode, nós vivemos na era de que tudo tem que ser muito rápido, a era digital nos fez assim. Pastor Eduardo costuma dizer que nós estamos na era do fast food. Às vezes a gente ora de manhã e já quer que Deus responda à tarde, a gente entrega um currículo segunda, já quer ser chamado para uma entrevista na quarta, e não que isso seja errado, mas nós temos que entender que o tempo é de Deus.
E talvez nessa era que nós estamos vivendo, nós estamos tendo muitas enfermidades, muitos acometimentos, doenças psicossomáticas. Diego, o que é isso? São doenças da emoção, doenças da nossa mente que nos aprisionam, onde pessoas tiram as vidas, onde pessoas se trancam em seus quartos, em quadros de depressão, pessoas ingerem medicações para tirar suas vidas, pessoas desistem das suas vidas, simplesmente, talvez porque não conseguiram liberar o perdão. E essas doenças psicossomáticas ou psiquiátricas afetam também os órgãos do nosso corpo. Chega no nosso coração. A Bíblia vai dizer sobre todas as coisas que devemos guardar o nosso coração. Querido, se você entender essa palavra e colocar o seu coração no lugar mais seguro que você tiver na sua casa, sabe aquele lugarzinho mais seguro? Eu me lembro da minha avó, ela guardava o dinheirinho dela na lata do arroz, ou atrás da lata do café no armário. Muitas das vezes ela não achava, mas para ela estava seguro. Então que você possa guardar o seu coração, blinde o seu coração. Quem tem acesso ao seu coração? Quem entra no seu coração? Quais as palavras que entram no seu coração? E essas doenças psicossomáticas, ela vem corromper o nosso coração. Que nós possamos essa noite entender e realmente guardar o nosso coração, que dele provém todas as fontes da nossa vida. E nesse texto que nós acabamos de ler, José era um dos filhos, era o filho mais amado de Jacó, porque era filho da sua velhice, com a sua esposa que ele mais amava. E José, ele tem uma história que todos nós conhecemos, mas eu vou contextualizar para você. José, ele teve um sonho, certa vez ele teve um sonho e conta para os seus irmãos já não gostavam dele porque ele era o mais amado, ele era o mais querido do seu pai. E quando ele conta esse sonho para os seus irmãos, alguns feixes de trigo, onde os feixes de trigo se curvavam diante de um feixe de trigo, que era o feixe de trigo que representava José. Ou seja, José estaria acima nesse sonho dos seus irmãos. Então isso foi gerando mais e mais sentimento de ódio dos seus irmãos. José era alguém que era odiado pelos próprios irmãos. Esse sentimento de revolta dos irmãos, por não ter o mesmo amor que José tinha, foi crescendo no coração deles. E eu queria te dizer algo essa noite. Muito cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Muito cuidado com as pessoas que você, às vezes, compartilha os seus planos, os sonhos que Deus coloca no seu coração. As pessoas, ou a maioria delas, pelo menos no mundo real, existe o mundo ideal, mas no mundo real, pelo menos a maioria delas, elas querem te ver bem, mas não melhores do que elas. Então, muito cuidado ao compartilhar os seus sonhos. Muito cuidado ao abrir o seu coração, muito cuidado a expor os seus projetos para pessoas que não estejam na mesma fé do que você, para pessoas que não creem nas mesmas coisas que você crê. Irmãos, muitas áreas da minha vida eu posso não ver com os olhos, mas eu creio, eu posso enxergar pelos olhos da fé. Queridos, eu vejo a minha família toda servindo nessa igreja. Eu vejo a cidade de Uberaba transformada pelo poder do Evangelho. Eu vejo uma igreja avivada, onde pessoas correm para a igreja. Eu vejo, queridos, vidas sendo batizadas aqui, em nome de Jesus. Então que nós possamos andar, não por aquilo que os nossos olhos podem ver, mas por aquilo que a nossa fé pode enxergar. E José, depois de ter esse sonho, desperta mais ainda essa ira, e um certo dia, os seus irmãos estão apacentando ovelhas, e o seu pai, de um lugar distante, seu pai pede para ele: José, vá até seus irmãos, e veja como eles estão, traga notícias, porque o pai sempre quer ver o filho bem, o pai sempre se importa com as coisas do filho, e assim é Deus conosco.
E José, a partir dali, os irmãos foram gerando nos corações dos irmãos, e eles decidiram a jogar José em um buraco. Eles decidiram a jogar José em uma cova. Talvez, meus irmãos, você não esteja no lugar mais apropriado que você gostaria de estar em um momento da sua vida, mas existem fases que nos levam para o próximo nível. Existem ambientes que fazem parte do nosso processo de transformação e são necessários para que nós possamos adquirir certas habilidades, para que nós possamos adquirir certos conhecimentos para chegar no nível onde Deus sempre sonhou. Deus tem um sonho para você. Amém? Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua casa. E não é o final. Talvez você não está onde você queria estar, mas Deus está preparando um lugar melhor para você, em nome de Jesus. E nesse lugar, nesse poço, nessa fossa, ela estava vazia, não tinha água. Os irmãos queriam matar José, queriam dar um fim em José. E José, eles decidem então vender José como escravo para o Egito. José é vendido como escravo. Os irmãos levam a túnica de José, eles matam o animal, mancham aquela túnica com o sangue do animal e chegam para Jacó, entregam essa túnica, e o pai dele sente uma tristeza muito profunda. E José vai para o Egito, começa a servir na casa de Potifar, e o Senhor prosperou José. A Bíblia vai dizer que o Senhor prosperou José, e tudo que ele tocava era próspero, nos ambientes que ele frequentava, ele era próspero. E José se depara certa vez na prisão, e ali, como prisioneiro, ele também foi uma pessoa próspera. Ele administrou a prisão, ele transformou aquele ambiente. Queridos, quando você realmente entregar o seu coração para Deus, quando você realmente entender que você como filho é herdeiro da herança, os lugares que você pisar serão transformados. Eu vou repetir, 6 pessoas entenderam. Os lugares que você pisar serão transformados. Amém? Aleluia, Jesus. Queridos, mude a sua oração, não peça para Deus um milagre, seja o milagre. Seja o milagre. José ali na prisão, ele transformou aquele ambiente. Ele cuidou do carcereiro, ele tratou das feridas. Até que no meio do caminho, no meio do processo, Deus coloca pessoas no caminho de José. Pessoas vão destravar o seu destino. Pessoas vão liberar bênçãos sobre você. Não importa se você esteja na prisão, não importa se você esteja no cativeiro, não importa se você esteja na dificuldade financeira, Deus está olhando para a sua causa. Deus sabe de tudo. Nós conseguimos esconder do homem, mas nós não conseguimos esconder de Deus. E Ele está aqui essa noite. Amém? E José ali na prisão, ele interpreta alguns sonhos. Deus tinha dado o dom de interpretação de sonho lá atrás para ele. Ele interpreta sonhos na prisão. E essas pessoas que saem da prisão eram servos da casa de Faraó. E até que um dia, Faraó tem alguns sonhos, e José interpreta também os sonhos de Faraó, e José se torna o governador do Egito. Vejam que José teve um processo. Nós também precisamos de respeitar o processo. E o processo muitas das vezes não é no nosso tempo, o processo muitas das vezes, ele não nos mostra. Deus nos dá a visão, mas Ele não nos mostra o como. O como está relacionado à obediência. Talvez você se encontre essa noite na prisão, talvez você se encontre essa noite em algum lugar que você não enxerga o próximo passo. Mas Deus já te viu no lugar onde Ele quer. Deus já sabe onde você vai estar. E José, um homem forte, José então se torna alguém que levou o Egito durante 7 anos, ele governou o Egito da melhor forma, onde tudo que
o Egito, aquela nação produzia, José armazenava, José guardava, porque depois dos 7 anos de tempos fartos, viriam 7 anos de escassez, viriam 7 anos de extrema necessidade. E eu te contei toda essa história, eu contextualizei toda a história de José, para chegar até aqui, no capítulo 45, onde José não podia conter diante de todos que estavam ali. José, ao ver os seus irmãos, que ficaram em Canaã, mas tiveram que ir até o Egito, diante do governador do Egito, eles não sabiam que era José, e José não se conteve ao ver os seus irmãos, porque a alegria era tanta, ele levantou uma voz de choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Eu imagino a liberdade que saía do coração de José naquele momento onde ele externava. José não era a pessoa que precisava de pedir perdão. Pelo contrário, se você for olhar pelos nossos olhos, José precisava que seus irmãos pedissem perdão para ele, que seus irmãos pedissem clemência diante dele e pedissem perdão. Mas José, a Bíblia vai dizer, no versículo 15, depois desse momento, depois desse ato de liberdade, depois desse ato que o choro saiu, onde ele conseguiu externar todo aquele sentimento, e ele conseguiu e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Tem muita gente doente, sufocada pela falta de perdão. Tem muita gente que precisam liberar o perdão. Muitas das vezes, eu não conheço a sua história, mas muitas das vezes você vai falar: não foi eu que errei, não foi eu que ofendi, eu fui humilhado, eu fui traído. José foi jogado num poço, José foi vendido como escravo, mas José precisava liberar o perdão. A falta de perdão é como um câncer. Um câncer, ele começa com uma célula doente que começa a se multiplicar de forma silenciosa e vai tomando todo o órgão, e se não tratado, ele pode tomar o coração, ele pode tomar todo o corpo. A falta de perdão é assim, ela entra no nosso coração, ela começa a produzir traumas, ela começa a nos corromper, ela começa a nos parar, ela começa a nos fazer desistir de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A ausência de perdão mata quem retém. A ausência de perdão mata quem segura. Nessa noite, meus irmãos, que você possa lembrar daquela pessoa que tanto te feriu, que você possa lembrar daquela situação que você carrega por anos, essa angústia, essa tristeza. Diego, mas eu fui humilhado. Diego, os meus pais me abandonaram. Diego, você não conhece a minha causa. Talvez eu fui abusado pelos meus pais ou por algum familiar. Mas é preciso liberar esse perdão, para que você possa viver o sobrenatural de Deus. O choro de José representa a libertação. Ele estava libertando naquele momento o seu coração. Talvez o que te impede de avançar, talvez o que te impede de passar para o próximo nível, é a falta de liberar o perdão. Ou se você já é uma pessoa próspera, você não consegue viver essa prosperidade. Queridos,
A felicidade não está em bens materiais, a felicidade não está em casas, não está em carros, senão pessoas que possuem tudo isso, não roubariam, não matariam, não tiravam as suas vidas, pessoas que talvez não conseguiram liberar o perdão. É muito simples a vida com Jesus, é muito simples quando a gente entrega o nosso coração para Deus. O perdão não valida o erro cometido com você. O perdão não apaga o que fizeram com você. O perdão não elimina a cicatriz. Mas o perdão é capaz de libertá-lo da dor. E é capaz de fazer com que você pare de viver em função dessa dor. Amados, eu me recordo quando eu tinha 18 anos. Um tempinho atrás. E eu sofri um acidente de trabalho. Aos 18 anos, eu perdi essa pontinha do dedo aqui. Talvez é uma coisa muito simples, é só uma parte do meu corpo. Mas um jovem de 18 anos, eu estudava enfermagem. E uma coisa que eu falava é, como que eu vou usar a luva? Né? Porque ia ficar aquela pontinha assim. Olha o tamanho olha o que a gente pensava com 18 anos. Como que eu vou calçar a luva? E eu teria duas escolhas, ou carregar esse trauma para a vida toda, ou foi uma falha mecânica do equipamento, uma guilhotina onde corta papéis, foi uma falha mecânica, e a cicatriz está aqui. Eu não vejo mais o meu dedo como eu vejo da mão esquerda, mas não dói mais, não dói. Eu vejo a cicatriz, mas eu não sinto a dor. Então é isso que nós temos que entender, é isso que eu declaro na sua vida essa noite, que você possa liberar o perdão, que você possa externar, tirar do seu coração tudo aquilo que te faz parar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Colossenses 3,12 vai dizer: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como a Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Talvez você possa estar se perguntando, por que eu devo perdoar? Diego, você não conhece a minha dor, você não sabe do que você está falando, você nunca foi na minha casa, você não sabe o mal que eu carrego, você não sabe a angústia que eu carrego, por ter sido abandonado, por não ter conhecido os meus pais, eu fui machucado pela igreja, eu fui machucado por algum irmão, você não sabe de tudo que eu passei, mas Jesus sabe. Nós devemos perdoar porque é a natureza de Cristo. Nós devemos perdoar porque nós já fomos perdoados. Se perdoados nós não estivéssemos sido, ninguém estaria aqui essa noite. Cristo já nos perdoou. Cristo já levou sobre si todas as nossas angústias, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais ciente dos nossos pecados. Quanto mais na presença de Deus nós estamos, mais nós conseguimos compreender e enxergar tudo aquilo que não agrada a Deus. Talvez um pensamento, talvez uma atitude, uma palavra lançada, aquilo que nós sabemos que não agrada o nosso Pai. Eu me lembro que quando criança, o meu pai, ele viajava, e às vezes a gente ficava com a minha mãe, e a gente tinha medo mais do meu pai, porque ele usava de outros métodos, né, que não era errado, e hoje eu sou quem eu sou, tenho o caráter que eu tenho devido a isso, e quando ele falava, um pouco de medo, e também pelo respeito eu já sabia. Então quando nós estamos na presença, perto do Pai, nós sabemos aquilo que desagrada a Deus. E quanto mais longe você está dele,
mais você acha que é bom, mais você acha que não precisa de estar na presença dEle, mais você pensa que os méritos são seus. Irmãos, eu vou repetir, nós só estamos aqui essa noite porque nós fomos perdoados. Nós só estamos aqui nessa casa essa noite porque um dia Deus agiu misericórdia em nossas vidas, porque Deus um dia olhou para nós como pecadores, como falhos, mas Ele olhou para nós também como filhos, e Ele nos perdoou de todas as coisas que nós fizemos. Se eu fosse falar de tudo que eu já fiz, que desagrada ao coração de Deus, talvez eu não merecia estar segurando esse microfone, talvez eu não merecia estar aqui essa noite, mas a misericórdia de Deus, ela nos alcança de tal forma, que ela nos encontra, e ela nos perdoa. Amém? A grande pergunta dessa noite é: você precisa perdoar alguém? Você precisa liberar o perdão? Você precisa se libertar de alguma situação, de algum período da sua vida, onde você está preso, onde te impede de avançar? Eu te faço essa pergunta. E eu também te faço uma segunda pergunta. Você precisa se perdoar? Queridos, quando Deus nos perdoa, devemos tomar posse desse perdão e perdoar a nós mesmos. Talvez você cometeu uma coisa tão inexplicável aos olhos do homem, e quando você ouve uma palavra que Deus te perdoa, mas você carrega aquela culpa no seu coração, e você não consegue se perdoar. Quantas e quantas vezes, em conversas, em discipulados, e a gente começa a conversar, você precisa de perdoar alguém? Não, eu não preciso de perdoar ninguém, não, a minha vida está resolvida. Você precisa de se perdoar? E talvez toda essa mágoa que você fez para outra pessoa, todas essas coisas ruins que você desejou para outras pessoas, e você não consegue tirar do teu coração, não consegue se perdoar, é o que tem te parado, é o que tem te impedido de prosseguir, é o que tem te impedido de alcançar o próximo nível. Irmãos, libere o perdão. Libere o perdão. Talvez essa não é uma palavra que vai inflamar os nossos corações, ou talvez é uma palavra que possa nos confrontar. O Evangelho, ele tem que te libertar. O Evangelho, ele tem que trazer luz para a sua vida. O Jesus, ele transformava os ambientes, mas ele entregava tudo aquilo que o povo precisava. Perdoa, irmão. Liga para aquela pessoa, fala para ela: eu te perdoo. Como assim? Você não me fez nada, mas eu te perdoo. Não sou eu que tenho que pedir perdão, Diego, mas eu te perdoo. Me perdoa, meu pai, pelas vezes que eu fui falho. Me perdoa, minha mãe. Peça perdão para os seus colegas de trabalho. Assim como José, um dia, ele esteve numa situação de escravo, um homem cheio de status, um homem cheio de poder. A todo momento nós lembramos, você sabe quem é José do Egito, um homem próspero, um homem temente a Deus, que prosperou uma nação. Mas José precisava de liberar o perdão. E quando José libera o perdão, a Bíblia vai dizer: e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Queridos, a cicatriz não vai desaparecer, mas em nome de Jesus, essa dor que te faz parar, em nome de Jesus, essa dor que te faz entristecer, você vai conseguir libertar ela, você vai conseguir tirar ela do seu coração, em nome de Jesus, amém? Lucas capítulo 17 vai dizer: por que devemos perdoar? Porque é da natureza de Deus, é da natureza de Jesus. Jesus nos ensina a perdoar
70 vezes 7. E eu fico, ao ler essa palavra, eu fico imaginando, como assim? Como uma pessoa pode perdoar 70 vezes 7 no mesmo dia? Se baterem uma face, ofereceis a outra face, como assim? Como que eu vou conseguir, Diego? Como? Nós vamos ver. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Aqui nesse versículo, a palavra repreender está mais ligada a conversar. Muitas das vezes nós temos um desgaste com pessoas, e isso é normal. Nós queremos fugir do confronto. Muitas pessoas vão para as redes sociais, muitas pessoas começam a proferir palavras que não geram vida. Irmãos, o tempo só vai agravar a situação, o tempo só vai aumentar a ferida. Versículo 4: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Os apóstolos que caminharam ao lado de Jesus, pessoas cheias de fé, que viram Jesus curar milagre, que viram Jesus face a face, dizendo todas essas palavras, pedem para Jesus, acrescenta-nos a fé. Eu fico imaginando nos dias de hoje, falo, Deus, sozinho eu não consigo não. Essa pessoa fez muito mal para o meu coração, essa pessoa, ela me machucou muito, então eu não consigo sozinho. Peça ao Senhor, acrescenta-nos fé. Sozinho você não vai conseguir, sozinho é impossível, na força do seu braço é impossível conseguir, mas se você pedir para Deus, dobrar os seus joelhos, levantar um clamor para Deus, em nome de Jesus, Deus vai te capacitar. Através de Jesus você vai conseguir perdoar, você vai conseguir liberar o perdão. Essa capacidade não está em mim, não está em nós, não está em você. Nós não conseguimos, nós somos carne. Nós temos vontade de chorar, nós temos vontade de desistir, nós temos vontade de parar, nós temos vontade de muitas coisas. Você não tem esse poder, mas o Deus que você serve, Jesus, tem esse poder. E esse Jesus está aqui essa noite, esse Jesus está disponível, o Espírito Santo se faz presente nessa casa, e se você crê de todo o seu coração, Ele pode te ajudar. Ele pode te ajudar. O tempo não cura a ferida, o tempo só aumenta a ferida. Não fuja dos relacionamentos. Talvez uma pessoa que te magoou no seu trabalho, e você corta a volta dela, você não vai mais almoçar no mesmo horário que ela, só para não vê-la. Talvez um familiar que falou de você, talvez um familiar que disse coisas enganosas a seu respeito, você muitas das vezes não vai mais na casa daquele familiar. Não fuja dos combates, não fuja, porque o tempo só vai aumentando essa ferida. Queridos, fuja das fofocas, fuja das conversinhas. A fofoca, ela termina no ouvido do sábio. O pastor Eduardo fala muito sobre isso. Sabe essas coisinhas que não vão levar a nada no seu trabalho? Sabe essas coisinhas que não vão te levar a nada na sua família? Nós temos um enorme desejo em compartilhar coisas ruins. Isso é do ser humano. Às vezes uma tragédia, uma cadeia em série de compartilhamento, expondo outras pessoas. Compartilhe coisas boas. Utilize as suas redes sociais para falar do amor de Jesus. Compartilhe coisas que vão gerar vida na vida das pessoas. E sozinho você nunca vai conseguir. Sozinho você nunca vai conseguir perdoar. É impossível perdoar sozinho. José, depois ele vive momentos sobrenaturais.
José reencontra o seu pai. José tem um momento de alegria com o seu pai, ele vive com os seus irmãos. Ele vê o seu irmão Benjamim, que ele não conhecia, através do perdão, através do perdão que José conseguiu liberar. Ele conseguiu viver todas as coisas que Deus tinha para a vida dele e mais outras coisas. Querido, eu quero falar com você essa noite. Sabe aquela pessoa que te traiu? Sabe aquela pessoa que pisa no seu calcanhar? Sabe aquela pessoa que desacreditou de você? Sabe aquela pessoa que te magoou de tal forma? Sabe aquele familiar que te abandonou no momento que você mais precisava? Sabe aquela empresa que te despediu no momento que você mais precisava, que você tinha as suas responsabilidades para honrar? Libere o perdão. Você precisa perdoar essa noite. Sozinho você não vai conseguir, mas Jesus, Ele está aqui. E Jesus, através do seu coração aberto, Ele vai fazer com que você libere o perdão. Se você perdoar, meu irmão, se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Em Mateus 6,12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Queridos, eu só consigo ser perdoado se eu libero o perdão. Eu só consigo viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida se eu libero o perdão. Então nós precisamos de liberar o perdão. Não foi eu que errei, não importa, perdoe. Diego, está doendo, perdoe. Diego, eu não consigo, perdoe. Diego, é impossível, perdoe. Diego, você não está entendendo, a sociedade recrimina, perdoe. Diego, é impossível. Para Jesus não. Para Jesus nada é impossível. Nada é impossível. Não carregue mais esse fardo. Coloque para fora. Coloque para fora. Esvazie-se hoje mesmo de tudo, de toda essa mágoa, de todo esse rancor. Seja liberto em nome de Jesus essa noite. Seja livre em nome de Jesus essa noite. Destinos estão sendo liberados essa noite. Casas estão sendo libertas essa noite. Através do perdão. O perdão que às vezes parou, o perdão que às vezes impediu de avançar, o perdão que às vezes bloqueou, está sendo liberto essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O teu perdão liberta você. O teu perdão liberta você. Jogue fora essas algemas que te prende. O teu perdão liberta você, meu irmão. Você não está entendendo. O teu perdão te liberta. Em Cristo Jesus, o teu perdão te liberta. O teu perdão te liberta. Perdoar é restituir. Perdoar é restituir tudo aquilo que foi desconstruído. Perdoar é restituir tudo aquilo que foi destruído. Perdoar é restituir vidas. Perdoar é restituir famílias. O pecado da mágoa pode até destruir o seu coração. Mas em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui essa noite. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui com o coração cheios da presença do Espírito Santo. Que nosso coração tenha tanta presença do Espírito Santo que não haja mais lugar para mágoa. Não haja mais lugar para tristeza, para angústia e para falta de perdão. Eu te convido a colocar sobre os seus pés. Nós já estamos encerrando. Coloque sobre os seus pés, feche os seus olhos, vá falando com Deus, vá falando: Senhor, me ajude a perdoar, Pai. Senhor, me ensina a perdoar. Enquanto você abre a sua boca, enquanto você se liberta, seu destino está sendo destravado.
A sua casa está sendo liberta. O próximo nível está sendo alcançado nessa noite. Coloque para fora, meu irmão, assim como José. Coloque para fora esse choro que te faz parar. Coloque para fora, meu irmão, tudo aquilo que te bloqueia. Coloque para fora, meu irmão, o médico dos médicos está aqui essa noite. Jesus é real nessa casa essa noite. O Espírito Santo é real e Ele está aqui nessa noite. Ele pede para você, Ele segura na sua mão. Eu quero te ajudar. Sozinho você não consegue, mas comigo você vai conseguir. Oh, aleluias. Tudo que passou, tudo que ficou para trás. Fala com Ele, igreja. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vá falando com Ele, busque a presença do Espírito Santo. Você que está em casa, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Deixa com Ele, deixa que Ele faça a obra no seu coração. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz. Deixa na cruz, igreja. Tudo que passou, igreja. Tudo que ficou. É uma nova vida, meus irmãos, é um novo tempo. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Vou deixar na cruz. Aleluias, glória a Deus. Queridos, quem aqui acredita na presença de Jesus? Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui acredita que o amor, ele tudo pode, é aquele amor que tudo suporta? Eu declaro sobre a sua vida nessa noite: seja liberto de todo trauma que fizeram contra você, através do poder do Espírito Santo, que você possa liberar o perdão, através desse amor sobrenatural, através da presença do Deus vivo, que você possa deixar na cruz tudo que passou, que você possa depender desse amor, que você possa viver nessa dependência em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que essa palavra possa queimar no seu coração a semana toda, o ano todo, a vida toda, em nome de Jesus. Os seus caminhos nunca mais serão os mesmos. Depois que você conseguir liberar o perdão, a tua casa vai avançar 10 vezes mais, a tua vida prosperará 10, 100 vezes mais. Liberte-se dessa mágoa, libere o perdão essa noite. Pessoas estão sendo libertas essa noite, pessoas estão sendo libertas essa noite. Nós dependemos desse amor, nós dependemos desse amor. Vamos deixar na cruz tudo que passou, tudo que passou, tudo que passou. Oh, aleluia, Jesus. Santo é o seu poderoso nome, Jesus. Santo é o seu poderoso nome, Jesus. Santo, Corro pra você, o teu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama.
eu te apresento agora o coração dos teus filhos. Espírito Santo, que o Senhor conhece tudo que tem parado esse coração. Jesus, visita agora, Pai, essa casa, visita agora, Pai, essa causa. Pai, aquilo que os homens não conseguem enxergar, Pai, que você possa liberar sobre a vida dos teus filhos em nome de Jesus. Pai, nós lançamos fora toda angústia, nós lançamos fora essa noite toda mágoa. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos liberar todo o perdão essa noite. Em nome de Jesus, enquanto nós oramos, Espírito Santo, tira tudo aquilo que não é seu da vida dos teus filhos. Pai, limpa tudo aquilo que não é seu, ó Pai. Enquanto nós oramos essa noite, Jesus, envia os teus anjos na nossa casa, envia os teus anjos no nosso trabalho, envia os teus anjos na nossa empresa. Pai, que nós possamos ser libertos, Jesus, e que nós possamos cada vez mais viver na tua dependência, que nós possamos cada vez mais viver o teu infinito amor, que nós possamos cada vez mais, ó Pai, viver um evangelho vivo, viver um evangelho, Pai, que liberta. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos. Muito obrigado, Pai, graças nós te damos. Amém. Aleluia, pode aplaudir Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Levanta sua mão direita o mais alto que você puder. Levanta sua mão direita o mais alto que você puder. Se você tiver fé, se você acreditar, se você crer nesse Deus vivo, que o infinito amor de Deus Pai, que a graça de Jesus, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre o seu ministério, seja sobre a sua família, seja sobre a sua semana. Bem-vindo à semana mais maravilhosa da sua vida, bem-vindo à semana mais sobrenatural da sua vida. Vão em paz e que Jesus os abençoe.